de questões de criminalidade, né, de pirâmide, e agora nós vamos falar sobre um assunto também que é seríssimo no nosso país e no mundo, que é a questão da economia. E quem vai falar conosco é o professor de economia da FGV, o Alberto Aizental. Muito bom dia, professor, bem-vindo ao Bastidores. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigada, viu? Obrigada por você poder nos atender tão rapidamente. Professor, hoje as notícias em todos os jornais é de que o Ministério da Economia deve anunciar aí uma redução, um PIB de 1,5%, sendo que a expectativa, né, seria aí de 2,1% para o ano de 2022. Isso significa que o próprio Ministério da Economia deve estar entendendo que haverá uma desaceleração mais intensa neste ano. É isso mesmo, professor? Qual que é a tua avaliação? Na verdade, se você pega o boletim Focus do Banco Central de 7 de janeiro, que era o começo do ano, as expectativas para o ano, a gente tinha um crescimento do PIB para esse ano de 2022, perto de 0,28%, ou seja, muito próximo de zero. O que está acontecendo ao longo desse ano, nos primeiros meses, ele até deu uma pequena melhorada. Ele passou para 0,49. Então, a perspectiva de crescimento do PIB para esse ano está muito perto de zero. O que aconteceu e melhorou um pouquinho nessa perspectiva ou nessa expectativa é que o PIB do último trimestre do ano anterior, ele cresceu 0,5. Então, ele mostrou mais velocidade, ele mostrou mais força do que era esperado. E a gente acabou fechando o PIB do ano passado em 4,6, que, de certa forma, não podemos entender como um crescimento, mas como uma recuperação dos 3,9 que tinha caído no auge da pandemia lá em 2020. Então, basicamente, o crescimento desse ano não deve ser nada de emocionante. Pois é. E o que a gente tem que, só para complementar, o que a gente tem que levar em consideração é que ainda a gente tem que entender quais são os impactos da guerra. Bom, só para os nossos ouvintes terem uma ideia do que nós estamos falando, gente, a cada 0,1 ponto percentual do PIB que você tem uma redução, você retira ou deixa de arrecadar, você tira 695 milhões de arrecadação. A cada 0,1% a mais, você injeta 651 milhões. É um negócio muito sério, né, professor? Porque assim, quando a gente pensa assim, porque o PIB é a questão aquilo que nós produzimos no nosso país. Então, quando você tem o próprio Ministério dando, né, essa informação que deve ser oficializada amanhã, é o seguinte: vamos botar a barba de molho, porque de fato vai ser um ano difícil. Com certeza 2022 vai ser um ano difícil. A gente tem uma crise econômica que sofreu as consequências de uma crise sanitária. Infelizmente, a gente já estava até resolvendo a questão sanitária, a gente já está acabando o isolamento, a economia voltando a funcionar, e vem a crise da invasão da Ucrânia pela Rússia, que vai ter um impacto muito grande ainda, com certeza vai ter, mas a gente ainda não está sentindo, na questão dos combustíveis, na questão dos grãos e na questão dos fertilizantes que vão impactar nos grãos. E os grãos impactam nas proteínas, principalmente porco e ave, ou seja, todo aquele rally de commodities que a gente experimentou a inflação por causa da pandemia, por causa da quebra das cadeias produtivas e de logística, a gente nem tinha sanado, né? Nem tinha resolvido esse passado, a gente já vai ter um novo impacto que a partir de agora, né? A gente já teve o realinhamento de preços da Petrobras semana passada, então a gente já vai começar a sentir e já vai começar a aparecer no IPCA do mês que vem. Professor, eu já vou passar para o Edson, mas antes eu tenho uma pergunta para o senhor, porque o ministro Paulo Guedes,
ele tem dito que os economistas estão avaliando errado e que o Brasil pode sim surpreender e ter crescimento. E ele aposta, por exemplo, na ampliação dos investimentos no Brasil em relação aos 78 bilhões que vem principalmente dos leilões de infraestrutura e também dessa questão de que haverá uma retomada pequena na economia com a liberação do FGTS, em que as pessoas poderão sacar R$ 1.000 e aí seriam pelo menos 40 milhões de pessoas beneficiadas e estaria injetando 30 milhões. Você acha que isso é suficiente para poder mobilizar ou pelo menos fazer com que a economia ela circule, que haja o consumo das famílias? Porque um PIB menor, uma inflação alta, o que a gente vê é o consumo reduzido, né? O senhor acha que é possível isso? Olha, eu acho que a gente tem uma questão muito maior, muito mais ampla e profunda ao mesmo tempo. Se você pegar a média de crescimento do PIB dos últimos 10 anos, ou seja, se a gente vem lá de 2012 somando e vem até agora 2021, o crescimento médio do PIB brasileiro é de 0,36%. É ridículo, é ínfimo, é menor do que o crescimento populacional. Então, se cresce mais a população do que o produto, a gente está tendo uma perda de PIB per capita na média. Então, não, a gente tem um problema muito maior institucional que tem que ser resolvido. A gente tem que tratar da questão tributária, da questão trabalhista, tem várias questões que a gente tem que atacar, resolver, senão o país não cresce. E o país não tem crescido mesmo. Quando você fala, vou adiantar um FGTS, se você pensar de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ou seja, dentro do ano, você não gerou riqueza. Você só pegou algo que você pagaria lá na frente e traz para agora. Então, dentro do ano, você não está resolvendo absolutamente nada. Você tem quase 70 milhões de famílias endividadas, 40% não consegue pagar as dívidas. Então, esse dinheiro que eventualmente vai ser antecipado, ele vai ser basicamente para pagar alimentos, porque a população está no limite da sobrevivência, pagar concessionárias, porque já estão deixando de pagar a conta de água, de luz, de celular, de telefonia. Então, a população ela vive no limiar da sobrevivência em função do alto desemprego, ainda está alto, em função da inflação que corrói o poder aquisitivo. Então, está tudo caro, mas esses choques exógenos, ou seja, externos, quer seja pela pandemia, quer seja pela guerra agora, tiraram o poder de renda, tiraram o poder de consumo. Então, o nosso problema é muito maior. 20 bi ali, 10 bi ali, é tudo puxadinho e não resolve estruturalmente os nossos problemas. Agora, professor, além da questão do FGTS que o senhor citou, o governo quase que anunciou ontem, vai anunciar daqui a pouco, pelo 3º ano consecutivo, a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas. É um outro dinheiro que vai ser injetado no mercado. Queria que o senhor analisasse esse aspecto. O outro aspecto, a Rose, minha colega aqui, está quase me convencendo, que o subsídio seria o que resolveria o problema dos combustíveis, já que o combustível aumenta o preço do barril lá fora, ele sobe a gasolina aqui, diminui o preço do barril lá fora, eles não baixam a gasolina aqui. Então, queria que o senhor comentasse esses dois aspectos. Deixa eu me defender aqui, na verdade, eu não defendo o subsídio não, porque os economistas dizem que não é a solução. Mas o que eu tenho colocado assim, diante dessa escalada de preços, o governo precisa fazer alguma coisa, né? Na verdade, é isso. Mas então, o subsídio não é a melhor saída, não. Então, em relação a adiantar algo dentro do ano que você já ia pagar de qualquer jeito, quer seja FGTS, quer seja 13º, quer seja lá, eram dinheiros que já entrariam na nossa economia. Então, você só está adiantando e você resolve uma questão de fluxo de caixa, quer seja das famílias ou das empresas, se elas, ou famílias ou empresas, têm a receber. Então, assim, não resolve estruturalmente a nossa questão, não resolve PIB.
porque para eu receber em maio, junho ou julho, ou eu tenho que receber de qualquer forma lá no final do ano, isso realmente não resolve. Eu posso quitar alguma dívida, vou deixar de pagar juros tão rápido, mas nem sei se as famílias vão conseguir quitar a dívida, porque elas precisam comer, se alimentar e pagar as contas. Então, de certa forma, é isso. Vamos entrar agora na questão dos combustíveis, porque tem muito desconhecimento sobre esse assunto, tem muita solução simplista, então acho que vale a pena a gente conversar. A Petrobras, ela tem monopólio em certas áreas, mas ela não tem monopólio de tudo. A Petrobras, ela não é autossuficiente, como muitos podem pensar ou muitos proclamam. É bem verdade que a gente produz o petróleo que a gente precisa em termos de quantidade, mas não em termos de qualidade. A gente ainda é obrigado a importar petróleo de fora para que a gente tenha uma fórmula de petróleo um pouco mais leve para poder refinar no mercado interno. Então, dessa forma, acaba sobrando, existe um excedente de petróleo daquilo que a gente extrai, daquilo que a gente produz, e esse excedente a gente exporta. Então, somos sim compradores de petróleo fora e exportamos o excedente. Mas esse não é o principal problema e poucas pessoas sabem. Nós não somos autossuficientes no refino. Então não adianta produzir tudo o que você precisa porque a gente não consegue refinar. E se tem uma coisa que a gente não usa é petróleo. A gente usa os derivados. A gente usa diesel, a gente usa GLP, a gente usa gasolina, a gente usa querosene de aviação, asfalto, etc., que são os derivados. Você não usa petróleo. E não conseguimos produzir o diesel e a gasolina que a gente precisa, que a gente consome, não na quantidade. Então, o que acontece na prática? Petrobras mais importadores privados, eles vão lá fora, vão no mercado externo e compram gasolina, pronto para usar. Compram diesel, pronto para usar. Mas eles vão comprar a que preço? Eles compram a preços internacionais. Então, a pergunta que eu faço, como é que um importador independente vai lá fora, compra em dólar a preço internacional e a Petrobras internamente pratica um preço subsidiado ou menor? O que vai acontecer? Os importadores independentes não vão importar e vai faltar produto no mercado interno. É simples assim. Então, você conhecendo o conjunto dos problemas, você tem que dar uma determinada solução. Então, não basta dizer, a Petrobras tem que vender mais barato, a estrutura de custos é em reais. Isso não resolve a questão. A questão é um pouco mais complexa. Sim. Nós estamos entrevistando o professor Alberto Aizental, ele é professor de economia da FGV. Professor, hoje o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, ele defendeu a adoção de um colchão tributário que seria uma espécie de um imposto maleável, vamos assim dizer, se eu posso usar essa palavra, em que quando o petróleo estiver, a gasolina, o preço do barril estiver alto, esse imposto é reduzido, imposto que é cobrado sobre esse tipo de produto. E quando ele estiver em baixa, esse imposto é aumentado. Seria a espécie da CID, que hoje dos impostos federais que incidem sobre a gasolina, são pelo menos 0,69%, né, por litro de imposto, sendo 0,10% da CID. E aí até se perguntou para ele, mas isso não, o senhor não está querendo repetir o que já é a função da CID? E aí ele disse que a CID já não tem mais nenhum efeito prático e efetivo em relação a essa questão do imposto. O senhor acha que isso seria a saída? Ou mesmo que está se discutindo no Congresso da criação de um fundo para poder regular esse valor cobrado nas bombas do petróleo, da gasolina? Olha, Rosi, ainda vou pegar o gancho da tua pergunta anterior e aí eu já te respondo essa. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte. Você deve deixar a Petrobras praticar preços livres de mercado e quando você quer fazer alguma política social, ou seja,
fazer uma transferência de recursos, principalmente para a camada mais pobre da população, você não deve misturar os canais. A Petrobras tem a sua função, ela tem que ter governança, transparência, gerar lucro. Ela tem a sua função como empresa. Pronto. A Petrobras, o ano passado, distribuiu de lucro 106 bilhões de reais. O governo ele tem 50,5% do poder votante, mas ele tem 37% da Petrobras. Então, só de distribuição de lucro, ele levou mais do que 37 bilhões para o tesouro de lucro. Então, ele pode dispor, eventualmente, desse dinheiro e reverter em ações sociais, porque ele recebeu o seu quinhão. Então, eu acho que não tem que interferir, a Petrobras não tem que ser um instrumento de política social. Você tem que ter canais independentes para que a população, principalmente de menor renda, consiga receber aquilo do governo. Então, isso é como eu acho que deve estar estruturado. Agora, respondendo à tua segunda pergunta, é super interessante, acabei de fazer as contas no sábado, e pouca gente sabe. Na verdade, o que acontece, se você analisa a estrutura de custo da gasolina ou do diesel ou do GLP, é de cair para trás. A gasolina, se você vai lá, Rosi, no posto e põe R$100 de gasolina, R$100, R$33 vão para a Petrobras. Meu Deus. 15% são os distribuidores, são 48%. Então, quem trabalha, quem traz petróleo, quem produz, quem faz a gasolina entrar lá no teu carro, recebe 48%. Você tem lá uns 15%, 14% de álcool que é adicionado à gasolina, são 27%. Então, os usineiros recebem, os produtores de cana, os usineiros recebem essa fatia. Agora, quem está sentado na cadeira e não está olhando pela janela, não produziu gasolina, não produziu diesel, não trabalhou nessa cadeia produtiva, é a federação e os estados. Os estados recebem entre 27% e 34%. São Paulo, por exemplo, recebe de ICMS 28%, o Rio de Janeiro 34%, por isso que a gasolina no Rio de Janeiro é tão cara. A União recebe por volta de 10,5%, porque você pega a PIS, COFINS e a CID. Então, você tem por volta de 28% de impostos estaduais, mais uns 10%. Você tem uns 38% a 40% de impostos. Porque é muito bom taxar gasolina, é muito bom taxar diesel, porque eles são inelásticos à renda. Se eles estão mais caros ou mais baratos, todo mundo tem que consumir e consome. Então, é muito fácil, é uma renda que entra fácil e é boa. Mas o meu ponto agora é o seguinte, quando você pega os preços de diesel, preço versus quantidade. Quantidade não variou tanto como variaram os preços quando você compara 2021 com 2020. Você faz essa comparação, então houve um aumento enorme de faturamento, principalmente por preço de gasolina, diesel e GLP. Os estados receberam em 2021 40 bilhões de reais a mais do que eles receberam em 2020. A União recebeu em 2021 7 bilhões de reais do que recebeu em 2020. São 47 bilhões de reais de transferência do poder, do sistema produtivo, né, da iniciativa privada, do sistema produtivo, das empresas, das famílias. É uma transferência de renda brutal para o governo estadual e governo federal. Então, se alguém vira para você e fala, na inflação, o povo perde porque as coisas ficam mais caras e as receitas não, isso é verdade. A inflação, a gente chama de imposto inflacionário. Com a inflação, as famílias sim ficam mais pobres. Alguém está ganhando. Quem está ganhando é o governo. Então, tem uma transferência enorme. Então, aí, fechando a tua pergunta, eu também não digo que os governos têm que zerar as alíquotas, porque eles têm, em determinada taxa, em determinado imposto, eles têm um histórico de recebimento. Se ele não recebe esse valor, ele vai ter que buscar em outro lugar e já fazer um malabarismo. Isso também não é bom. Mas tendo em vista
o aumento enorme que teve, tanto de imposto estadual como federal, se a discussão fosse em cima da variação do delta positivo, daquilo que levaram a maior, que não precisariam ter levado, já seria uma discussão de bom senso, inteligente, com propósito e resolveria. E nenhum governo teria que falar, ai, como é que eu vou compensar? Porque não teria que ter qualquer tipo de compensação na medida que eles mantivessem o valor de 20 e devolvessem ou não cobrassem essa diferença e fizessem essa conta em períodos trimestrais ou semestrais, evitando esse aumento. Basicamente é isso. Professor, eu tenho uma pergunta para o senhor aqui. Primeiro, mandar um abraço aqui para o Digão Celim, está mandando um bom dia para todos nós. Agora, de Hortolândia vem uma questão muito interessante, o Mário de Hortolândia, professor. Hortolândia é uma cidade próxima de Campinas, próxima viu, professor? Eu pedi para o senhor comentar. Ele disse que depois de muito tempo está voltando a participar do programa, etc., e que o senhor está dizendo que o Brasil não é autossuficiente na questão do combustível. Então ele diz o seguinte, a afirmação dele aqui, do Mário, que o Brasil tinha 21 refinarias em 2019 e foram inativadas 17, ao mesmo tempo que o presidente vendeu boa parte dos oleodutos para a BTG sem licitação. Ele coloca entre parênteses que isso está sendo investigado pelo Ministério Público. Ele pergunta para o senhor, diante dessa situação, se o preço dos combustíveis está sendo influenciado por causa disso. Eu não sei te responder essa pergunta, porque eu não sei dizer exatamente. Primeiro que eu desconheço esses fatos. Para mim é muito específico, é muito da indústria em particular. Então eu não sei dizer quantas refinarias tinham, quantas têm e o que aconteceu em determinado período de tempo. Então, para dar uma resposta, eu teria que saber qual que era a situação anterior, qual que é a de hoje, qual que era o percentual, a capacidade de refino na época e qual é hoje. E são dados que eu não tenho aqui para apresentar ou para discutir, eu sinto muito. Tá certo, professor. Mas posso fazer mais uma? Então, eu acho que essa o senhor pode responder, professor. Olha, eu entendo que as agências reguladoras foram criadas para ser um intermediário entre a população e as empresas. Então, criaram a Anvisa, a ANS, a Anatel, a ANEEL, etc., etc., inclusive a ANP. Só que todas essas agências, elas são muito mais próximas das empresas do que da gente. Então, ou seja, a ANP não deveria ter algum mecanismo que aproximasse ou que defendesse mais o consumidor nessa questão dos combustíveis, por exemplo? O que o senhor pensa? Eu estou pensando a tua pergunta. Você me pergunta sobre as agências reguladoras. Elas são instrumentos para regular mercado livre, para que você tenha a maior liberdade de mercado possível. É verdade o que você está falando. Em geral, as empresas que fornecem no mercado, elas estão em menor número do que a população em geral. Isso a economia fala que é tipo uma assimetria de interesses, quer dizer, você tem menos agentes e mais próximos, eventualmente eles podem, eu não estou dizendo que tem, eu não tenho informação para dizer alguma coisa desse tipo, mas são mais próximos. Na verdade, a agência ela tem que ter a função de garantir equidade equilibrada e equilíbrio, numa situação de mercado. Agora, eu não sei o que uma agência como a ANP, por exemplo, poderia fazer, porque, na verdade, ela regula, ela tem informações, ela regula, mas quem define oferta e demanda é o próprio mercado. Bom, nós estamos entrevistando o professor Alberto Aizentel, ele é professor de economia da FGV. Professor, eu prometo que a última pergunta, porque eu também tenho que ir para o comercial para poder pagar aqui as minhas... Eu estou 100% à disposição. Ah, é? Ah, então tá bom. Mas daqui a pouco eu vou te chamar, depois um particular, que eu vou te pedir para o senhor dar uma entrevista para mim na TV. Eu queria fazer uma outra pergunta, ela falou assim, psiu, agora sou eu. Ô, professor, há uma preocupação muito grande de todos os países em relação a essa questão da restrição de exportação de alimentos, principalmente para poder elevar os estoques internos dos países por conta da própria guerra e principalmente da Ucrânia e da Rússia, que são fornecedores de trigos, de fertilizante e de outros produtos, né? A própria FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura,
pediu para que os presidentes desses países não restringissem tanto a exportação dos produtos, porque isso pode gerar aí a fome no mundo e a escassez de alimentação. Lembrando hoje que o Egito e a Indonésia, por exemplo, já restringiram a exportação, por exemplo, o Egito de trigo, a Indonésia de óleos, vegetais, priorizando a população interna. O senhor acha que a alimentação hoje nós estamos sob um risco sério de desabastecimento? Acho que sim. E vou te responder por uma razão muito simples. A economia está muito interligada, ela está muito globalizada e a gente conseguiu avanços notáveis em termos tecnológicos, não só de comunicação, como de logística, de transporte. Então, o mundo está muito mais interconectado. E se você... É bom isso, não é ruim, porque se determinada região ou país específica tem um problema, você tem uma malha muito mais forte. Então, você consegue ter caminhos alternativos. O problema é quando você tem um choque externo que atinge todo mundo, atinge todas as cadeias produtivas de todo mundo e toda a logística de todo mundo, como foi o caso da Covid, por exemplo. Não era um país em especial, eram todos os países. Então, toda essa eficiência máxima que a gente estava obtendo, ela perde. Então, a gente tem prejuízo, sim. A gente, sim, teve muito problema com a questão de energia, com a questão climática também teve em relação aos alimentos, mas, no caso, a China, ela puxou muita proteína, muito alimento e desbalançou a questão do preço, né, do equilíbrio de mercado, tanto de proteínas como de grãos. O choque que a gente está começando a experimentar agora, e a gente ainda nem está sentindo as ondas, nem estamos sentindo com tanta certeza, e nem sabemos direito o que vai acontecer, é em relação a fertilizantes. Fertilizante não se falou na Covid, e fertilizante agora fala. Que nem você, sem gasolina hoje, você não dirige, se você não põe gasolina no teu carro, você não dirige, sem fertilizante você não produz. A gente ainda tem fertilizante aqui, vamos supor, para estoque de 3 meses, pode ser que tem fertilizante no mar vindo de navio que já tinha sido comprado, ainda não chegou, ainda não desembarcou, mas com certeza naquele polo Bielorrússia, Rússia, Ucrânia, provavelmente não tem aquela produção como tinha, não está sendo transportado e não está sendo embarcado. Isso de 20 dias de guerra. A gente não sabe quando a guerra vai terminar e terminando a guerra, a gente não sabe quando esse processo vai voltar. Então, em algum momento no futuro, vamos falar 3, 4, 6, 7 meses, pode ser que dê um hiato de fertilizante, que é para plantar. Então, as próximas colheitas, que podem levar mais 3 meses, 5 meses, 6 meses, ou seja, estou falando tudo de futuro, pode ser que você tenha um problema grave de produtividade. Você tem 2 problemas. O fertilizante está mais caro. Então, quem conseguir comprar e utilizar, ele vai ter um produto final mais caro. Mas eu não estou falando que todo mundo vai ter acesso. Então, você provavelmente vai ter quebra de colheitas. Isso também impulsiona o preço. Então, para o final do ano ou para o ano que vem, eu acredito teremos problemas. Tá certo. Olha, eu quero agradecer a presença do professor Alberto Aizental, professor de Economia da FGV, que foi, assim, uma aula, né, Edson, sobre tudo. Muito obrigada, viu, professor? E nós vamos ligar novamente para o senhor. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Bom, gente, nós vamos agora